Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Quebrando o Galho, o quinto episódio, se eu não tô perdendo a conta, certo? Eu quero mandar um abraço para as minhas filhas, Luísa, Rafaela e a Júlia, e pro pessoal também lá do encontro de casais lá que eu participei. E mandar um recado pro meu público, né? Estamos na época de eleição, estou chamando aqui alguns candidatos a deputado estadual, foram 2, um candidato a deputado federal também. O pessoal está perguntando, Rafael, você está ganhando dinheiro, os candidatos estão te pagando. Não estou ganhando nada, não estou ganhando nada, estou ganhando, porque o que acontece? Eles estão me ajudando na locação do estúdio que precisa, e o conteúdo, né? Que vale, que é que nem a barra de ouro do Silvio Santos, vale mais do que dinheiro. É conteúdo para o meu canal, né? A história de cada um, as ideias de cada um é conteúdo para o canal, então é isso que eu estou ganhando, certo? Então o pessoal está perguntando, e é um serviço aí para a sociedade. Você que vai votar aí dia 2 de outubro, né? As eleições, é uma ferramenta, você vai votar. Pesquise os candidatos, não vote no santinho que você pegou lá na rua. Isso aqui é mais uma ferramenta para você ver da onde que vem o candidato. Os candidatos que... Até não estou ganhando dinheiro porque os candidatos que eu trago aqui não são os dinossauros. Esses não vão querer vir aqui, eu também não quero. Eu estou mostrando pessoas a qual eu quero que o meu público vote. E tem muitos desses dinossauros, esses antigos, dessa política velha, que eu não quero, não vou mostrar uma pessoa que eu não falaria para os meus amigos votarem. Então, esse tipo de gente eu não vou estar trazendo. Não é interessante nem para eles, nem para mim. Então, esse mês a gente vai estar trazendo aí alguns candidatos, né, para estar mostrando. E... comigo aqui do meu lado direito, Felipe Reis, vai estar me ajudando, tchauzinho lá, vai estar me ajudando aí na entrevista, vai estar falando um pouquinho também, trocando ideia. Política se discute, né, Felipe? Eu acho que se discute e acho que a gente tem que conhecer para saber argumentar, né? Inclusive, Sim. acho que é interessante a gente conhecer, não só conhecer os candidatos, mas conhecer, estudar um pouco. Porque não dá pra gente ficar simplesmente só deixar empurrar com a barriga, como a gente sempre fez, né? Tipo, eu vou votar em qualquer um. Então é legal a gente conhecer, saber em quem tá votando, quais as propostas e tudo mais. Tem que se discutir, sim. A gente sabe que a informação não chega a todo mundo, né? Não é todo mundo que tem uma internet. A gente sabe, muita gente não tem um celular, não tem. Mas quem tem que procurar buscar, né? Conhecer. Votei. Tem gente que não lembra quem votou na última eleição. Precisa saber quem votou, o que fez. Vou votar nele de novo? Não, agora vou mudar. Por que eu vou mudar? Esse vai fazer, o que vai fazer, não vai fazer? Então, por isso... Eu acho que é importante a gente falar, Rafa, disso. Quando a gente fala em discussão, né? Fala assim, vamos discutir política, obrigado. Como a gente sempre tá vendo esses negócios muito por aí. Mas eu acho que assim, a gente tem que ter discussões pra eu entender o outro lado, saber o que a outra pessoa pensa, pra eu ver uma outra forma. Acho que a palavra mais correta é debate, né? Isso, debater, porque a gente precisa debater. A gente é muito novo na democracia, a gente precisa debater, a gente precisa conversar sobre política pra gente aprender. Eu aprendo com vocês, você aprende comigo, com respeito, né? E a gente vai crescendo na democracia. Isso aí. Eu vou apresentar a nossa convidada especial. Ela não quer que fale idade, eu não vou falar, certo? Eu não vou falar a idade, eu só vou falar que ela é empresária, ela é militante. Eu vou colar as letrinhas, tá? LGBTQIA+, né? É militante. Tá se candidatando, é a primeira vez? Não, a segunda vez. Segunda vez deputado federal também, né? Primeira vez como deputada federal, primeira vez como deputada e já me candidatei como vereadora também. Legal. Jaque Petrovic. Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade para conversar, falar.
tiver algum assunto que não for perguntado e você quiser falar, Pauta, sim. entrar em pauta, pode falar. O Felipe também fica à vontade para participar da conversa. E vamos lá, beleza? Show. É isso aí. O Felipe mandou um roteirinho aqui. A primeira pergunta é padrão aqui do podcast, tá? Quem é Jaque Petrovic por Jaque Petrovic? Então, a Jaque Petrovic, fora da eleição, é uma pessoa bacana, de princípios, de caráter, da qual continua lutando, porém mais leve. A Jaque Petrovic, né, na hora que está trabalhando, eu costumo dizer que eu sou boca de confusão, que é onde eu vou para cima, que eu debato, que eu corro atrás para defender as causas da qual eu levanto bandeira, das causas da qual alguém está precisando. A Jaque do povo. Eu sou bem a Jaqueline do povo. Da onde todo mundo me conhece, comunidade me conhece, tanto dos médios, grandes, altos. Sempre as pessoas estão comigo. Eu sou uma pessoa que tenho muitas pessoas ao meu redor. E eu acho que isso é devido à mulher incrível que eu sou em relação a Jaqueline, né, ter construído a Jaque Petrovic, que é essa mulher batalhadora da qual eu estou nessa posição hoje. Ah, legal. É isso aí. E assim, da onde surgiu assim a ideia de entrar para a política? A gente vê que o político virou meio que uma profissão, né? Deles, né? Quem tá lá no poder lá, os dinossauros, os caras transformaram isso em profissão. Você vê que cara que vai passando de família para família. E eu sei que pra gente que tá aqui começando, eu também tô tentando entrar na política, eu converso muito com o Felipe isso. É difícil você chegar e você ter a oportunidade. E como surgiu a oportunidade de você começar a concorrer? Então, eu tô 13 anos na política, né? Eu iniciei na política, assim como todos os jovens da época, que era de entregador de papel. Eu entregava papel. Em todas as políticas que vinha. Quando eu sair daqui eu vou fazer isso. Faz. E com isso você vai conhecendo muitas pessoas. E nisso foram surgindo proposta, e várias pessoas falavam, já que se candidata, tudo. E eu falava que eu não iria me candidatar porque eu não tinha a certeza de realmente o que era aquilo ali. Eu precisava estudar. Porque assim, não menosprezando outras pessoas, longe de mim, política é dinamismo, né? Política tá aí para todos, né? Porém, para mim, defender algo e defender aquilo do qual eu acredito, para defender, ser porta-voz de toda uma população, eu precisava entender o que significava política. E não era só entregar ou estar ao lado de políticos, era estudar. E eu fui fazer direito, porque eu precisava entender realmente o que era política. Nisso eu trabalhei em outras campanhas e eu tinha trabalhado com um deputado. E esse deputado gostou muito do meu trabalho e falou, não, vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que já está na hora, né? Você já tem uma caminhada, então já está na hora de você entrar para o ramo e ver se realmente é isso que você quer. E assim foi, surgiu o convite, o aprendizamento, e eu fui. Eu falei, realmente é isso que eu quero para minha vida. Eu preciso disso. Porque eu já lutei tanto para auto me defender, e todas as causas da qual eu auto me defendi, eu, graças a Deus, consegui alcançar a vitória para comigo mesma, que eu falei, não, eu acho que está na hora de eu defender a população, porque assim, a política, ela está em todos os locais. Para você, tá num saco de arroz que você compra, porque é impostos. Tá você no seu podcast agora, que ele é rodeado de política, né? E não é só porque os candidatos estão aqui. Porque para você estar fazendo um programa desse, é fornecido várias coisas que é do meio político, né? Então, a nossa vida englobaliza no meio político. Geralmente, as pessoas, elas acabam não entendendo o que significa política, né? E acaba levando a política para algo pejorativo, para algo ruim.
e elas acabam não se interessando pela política do nosso país, da qual o nosso país continua durante 10, 20, 30, 40 anos, sempre as mesmas coisas, assim como você falou, os grandes dinossauros lá, e nós não vendo a mudança do qual a gente deveria ver. É que a gente deixa na mão deles, né? Exatamente. E por esse motivo, eu falei, não, eu vou dar cara para bater, né? Porque não basta, hoje tem o Zé do Corvo, o Zé da Padaria, que não sei o quê. E às vezes a pessoa é leiga de não entender o que significa política, né? E isso me deixa muito triste porque acaba vindo um dinossauro, né? E acaba atropelando os outros. E a política nunca vai mudar enquanto não colocar gente nova, sabe? A política não vai mudar enquanto não colocar a periferia no meio político. Porque eu sei o que acontece na periferia, né? Os grandões, eles não sabem. O assessor sabe, o outro sabe, mas ele mesmo não sabe. Eu tive reunião com o subprefeito de São Miguel e conversamos. Enfim, e acaba vendo que projetos estão parados e não vão andar esses projetos. E projetos novos não vão aparecer porque sempre está globalizado aquelas mesmas pessoas. Então, isso me fez com que eu desencadeasse a vontade e a fome de não vencer por mim. Porque eu sou meu melhor obstáculo, né? E eu acabo falando que as pedras nos meus caminhos, às vezes quem pode colocar sou eu mesmo. Me sabotando, né? Então, para mim não fazer isso, eu precisava escutar a voz do povo. Eu não podia escutar só a minha voz, porque eu não estou trabalhando só comigo. Né? Eu não posso lutar pelo só o meu ideal, daquilo do qual eu acredito. Eu preciso lutar pelo ideal e escutar a população, porque ela sim vai falar, e eu sou só um porta-voz, entendeu? Eu costumo dizer que não é porque eu sou da política que eu sou uma política, sabe? Eu sou uma porta-voz da população, daquilo do qual acredita, ou que me dá um voto da qual eu possa falar por eles. Então, isso me fez com que eu conseguisse entrar na política e da qual eu não vou desistir enquanto não alcançar o meu objetivo de ajudar a todos, da qual eu acredito. Sei que isso não só depende de mim, porque às vezes as pessoas, a população, acha que isso só depende da gente. Ah, nós estamos lá e a gente vai votar em você e o que você vai fazer? Tem projetos. Nós temos projetos. Só que os projetos não são só assinados por nós. Chegamos lá e fazemos, não, vamos fazer acontecer. Tem milhares de pessoas atrás dos bastidores. E as pessoas, por ser leiga, porque eu acho que, no meio de tantas as matérias da educação, eu acho que a política em si, ela deveria ser ensinada nas escolas para todas as crianças, adolescentes e adultos, se alfabetizando, aprender e não jogar o seu voto fora. Porque enquanto deixa o seu filho, seu neto como político e vai passando de família para família, gerações por gerações, assim deveria ser toda a população. Passando o ensinamento de, olha, o seu voto tem que ser válido, seu voto é assim que você tem que levar a vida. Porque é um país diferente, né? É, exatamente. Você falou nessa sua fala, você falou muita coisa interessante. Uma coisa que eu sempre falo, a política. A gente não entende como funciona a política, os três poderes. Qual que é a função do presidente, qual que é a função do senador, o que faz um deputado federal. Chutando baixo, 90% da população não sabe. Né? Parece que é até feito pra gente não entender mesmo. Né? Desculpa de cortar, Rafa, mas é que hoje em dia, assim, a gente tem um poder enorme com a internet, enfim, ferramentas de pesquisa e tudo mais, que as pessoas podem procurar, mas infelizmente é como você falou, as pessoas elas não procuram, elas não querem saber. Mas o que me fez, ela falando, né, desse tema, me fez pensar em algo muito interessante, que eu acho que assim, hoje a gente está numa nova geração. A gente tem uma nova geração e não se faz mais política como antigamente, né? E uma coisa até que eu queria perguntar para você, Jaque, quando você começou na política,
era outra geração, era outra época, e hoje a gente vê que hoje tem uma massificação de informação pela internet e tudo mais. E só que me faz pensar assim, poxa, quando você começou lá atrás, eu tenho certeza que tinha alguma coisa que você pensava assim, cara, eu tenho que entrar lá para mudar isso, porque não dá mais para ser assim. Tem alguma coisa assim que você pensava, poxa, eu quero montar um projeto assim, 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 que isso precisa mudar, porque não dá mais para fazer política igual antigamente? Olha, projetos. É um projeto que pode ocasionar para outras pessoas achar, nossa, isso é balela ou é clichê. Mas não é. Quando eu comecei na política, que eu ainda estudava, né? As escolas eram um refúgio de dentro de casa. As crianças iam para a escola, às vezes ali, para se alimentar, outras vezes para brincar e outras vezes para não estudar. E elas acabavam não estudando. Quantas pessoas terminam o ano não sabendo ler, não sabendo escrever? É educação, Porque os né? professores, por menos recurso do qual eles tenham, né? Eu acho que a escola, desde a época da qual eu estudava, e uma das coisas da qual eu sempre quis mudar e ter isso de projeto na minha carreira política, era trazer a escola como algo principal da vida de um ser humano. Onde teria que ter não só aquela dinâmica, né, dos professores ensinarem e tal, mas ter outros cursos dentro da escola. Na minha época, eu tinha aula de religião, né? E aula de religião é necessário? Às vezes sim, às vezes não. Porque a sua religião não cabe a ele, a minha religião não cabe a você, né? Igual deveria ter, como exemplo, aula de política, né? Deveria ter como que eu posso falar? Outros cursos curriculares da qual as crianças não tinham que sair da escola sendo não só alfabetizada, mas sim com uma perspectiva de vida. Tinha que ter. Isso na minha época não tinha. Eu terminei a escola e eu falei, meu, o que eu vou fazer? Tá, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a dinâmica da escola, mas e o mundo lá fora? E aí você tinha que fazer um curso de computação, você tinha que fazer um outro curso, você tinha que fazer outro curso para você tentar entender aquilo do que você queria fazer. E isso tudo, tendo dentro da escola, eu acho que seria o mais ideal. Você tá entendendo? Línguas. Exatamente. O inglês que é na escola é brincadeira. E ó, a minha filha tá fazendo agora pelo Estado a aula de alemão Ai, que massa, e mano. francês, pelo Estado, tá? É um curso que já teve testemunho de pessoas que a pessoa trabalha numa multinacional, que acho que a matriz é no México, na NetChoice. Uhum. É México ou é Colômbia. E ela aprendeu o alemão nesse curso. E, pasmem, o curso não é divulgado. Olha. Não é divulgado. É gratuito. Um curso de 3 anos. Você sai falando a língua. Só o inglês que não. O inglês era 1 ano só, porque o governo entendia que 1 ano bastava juntando com o que é passado na escola normal. Agora eles chegaram à conclusão que não, que o inglês também tem que ser 3 anos, porque o inglês que na escola não... Sim, mas a gente aprendeu inglês na escola, da qual a gente nunca usou. Era o máximo que a gente aprendia a falar, era professor em inglês, as cores, números, e tava bom. E tinha que ser uma matéria que as crianças elas tinham que aprender mais. Sair falando, não digo sair falando, mas sair com muito mais Exatamente. conhecimento. Ou E ainda esse saber curso- a necessidade A disso necessidade. pra vida. exatamente. Porque às vezes a gente... eu falo por mim, gente, mas quando na época de ensino médio, essas coisas, era muito pra ter a nota. A gente só tinha nota. Então, assim, aí pensar hoje, por exemplo, E você de uns vai... anos pra cá, nem a nota. Sim, Nem talvez nem a Você nota, passa, você Então, não tem assim, repetência. hoje a gente vê a necessidade que, por exemplo, você vai num lugar, tem lugares que já é com outra língua, cardápio em outra língua, Exatamente. coisas que você vê a necessidade, fora, enfim, os critérios básicos, por exemplo, para você, para entrevista e tudo mais, a necessidade de um idioma.
Ou até mesmo, por exemplo, essas matérias que às vezes... não sei se o ensino em si do Brasil, que ele é muito focado na generalização. Então, mas né? do básico, porque o ensino ele tá tão básico, igual você tem aula de educação física. Tá, tudo bem. Aí você tem aquela aula básica do inglês. Aí você tem aquela outra... E a dinâmica não é de um modo, tipo... modo 1, modo 2, modelo 3, modelo 4. E assim pegando, engajando de uma para outra. Não. Você fez o inglês aqui, no outro semestre, o professor de inglês vai passar outro inglês da qual você não sabe, da qual você não aprendeu lá na frente. Não Que o complementa. de português não vai te ensinar. E aí você se embanana todo e acaba não tendo aquele ensino correto. E não é culpa dos professores, gente. Não é. Não é. Entendeu? Hoje, as escolas, basicamente, elas são aquele refúgio dos pais que estão trabalhando. Vamos deixar a criança lá. Né? Hoje tem aquele período hoje da escola, que é o integral, que eu acho que todas as escolas deveriam ser integrais, mas não só pelas matérias, mas por outros cursos curriculares, da qual vai ter um bom recurso lá na frente, né? Com certeza. Incrementa, né, a bagagem, né? Eu acho que isso é obrigatório ter. É verdade. Entendeu? Porém, uma andorinha só não faz verão. Não adianta só eu querer lutar por ali. Eu posso conseguir, como deputada, engajar uma lei para que venha a ser sancionada? Posso. Mas não é só isso. Tem um senador que aprova, enfim. Tem outra magistratura que aprovam. Mas eu posso estar lutando por isso, né? Porque aquilo do qual eu acredito e aquilo que o povo que possa vir acreditar em mim, confiar em mim, para que venha votar em mim, eu tenho certeza que eu não vou decepcioná-lo. Eu vou lutar porque eu tiver que lutar, porque é aquilo que eu acredito. É por isso que a gente tem que conhecer. Conhecer as pessoas, conhecer a candidata, porque senão, aí você pensa assim, cara, a gente às vezes tá tão... vai embora, que aí vai levando, aí você pensa assim, poxa, eu só vejo na TV falar, disso, daquilo. É como você falou, às vezes a pessoa nem sabe o que faz um deputado, nem sabe o que faz um senador, tudo mais. E aí... tá mais junto, a Jaque entrando lá, o pessoal que votou nela, o pessoal que acredita no trabalho dela, mesmo que ela não consiga engatar uma lei lá, trazer o povo pro povo, tipo, fazer um barulho, pelo menos, né? O e povo acho que falar, isso que faz a diferença. Tá tentando, tá? Porque se a gente pensar assim, poxa, tanta coisa a gente vê na TV aí, tem candidatos com ótimas propostas que vão fazer a diferença e repercussão. Repercussão que eu digo assim, a longo prazo. Mas, igual, teve um candidato que, né, que institucionou o Dia Nacional da Harmonização Facial, Oi? gente. Sim. E ele tá se candidatando agora para deputado. Tá vendo? É isso que dá raiva, que é capaz de uma criatura dessa... Não estou menosprezando a classe de esteticistas, né? Até mesmo porque eu adoro tudo isso. Mas, poxa, com tantas coisas que a gente precisa... Sabe, o ensinamento na escola. Hoje você chega numa comunidade, se não for a comunidade, fazer pela comunidade, nenhum governante ajuda. Sabe? É aquele homem do açougue que ajuda uma cesta básica, aquela pessoa que está necessitada. É o homem da padaria que ajuda o outro. Porque a comunidade se abraça porque não tem mais por onde correr. Porque quando chega lá, ninguém quer nos escutar. Enquanto você não colocar um povo da comunidade lá para ser o porta-voz, eu não estou falando só beneficiando somente uma comunidade da qual eu vivi, da qual eu vivo. Não, é de todas, porque uma puxa a outra. Hoje você vê tantos artistas maravilhosos nas comunidades. Né? Você vê jogadores de futebol saindo das comunidades. Pessoa inteligentíssima saindo de uma comunidade e querendo gritar e não tem oportunidade. E essa oportunidade da qual nós buscamos, ela tem que vir da educação. Tem que ser criada, né? Tem que ser criada. Ela tem que ser criada também. ONGs dentro da comunidade para tirar aquela criança que está ali na rua. Porque ela está na rua porque ela quer? Não.
Porque os pais trabalham, gente. Não tem, às vezes, aonde deixar. Então, vamos abrir uma ONG? Vamos colocar aquela criança para aprender? Vamos colocar aquela criança numa escolinha de futebol? Vamos investir no pessoal do qual paga mais impostos. Você está entendendo? Nós temos que fazer isso. Enquanto as pessoas não se conscientizar de que menos é mais, isso sempre vai continuar. E não é candidato dando só cesta básica ou dando só um botijão de gás. Ou a famosa Isso daí, dentadura, ele vai te né? ajudar durante 1 mês, 2 meses, 3 meses da política. E depois, gente, a política ela fica durante 4 anos. Será se uma cesta básica vai durar 4 anos? Um gás vai durar 4 anos? Então as pessoas têm que se conscientizar que elas não podem ser compradas. Sabe? Não jogar o voto delas fora. Elas têm que se conscientizar que meu voto é limpo, eu sou uma pessoa honesta, eu vou votar naquela pessoa e acreditar naquela pessoa. Porque muitas vezes ela acredita na falsa promessa daquele grande que está lá. E aí passa 1 ano, a gente começa a ver as máscaras caindo. E os 3 anos a gente continua na mesma coisa. E daqui 6 anos vamos continuar a mesma coisa. Como diz, a conta chega, né? Como a gente vê a e realidade. Aí a população, ela quer cobrar o quê? Se foi ela que elegeu. É. Mas o presidente não presta. Mas quem colocou o presidente lá foi a população. Por quê? Porque a população acreditou naquela promessa. Mas não é só uma promessa. Não é só você escutar. É você estudar, sabe? É você averiguar o que ele fez, o que o outro fez, o que o outro não fez. Colocar pessoas que ainda não estão lá. Porque só pessoas novas, com projetos novos, com engajamento novo, é que vai mudar. Enquanto a gente não fizer isso e as pessoas conscientizar que política não é futebol, porque hoje em dia as pessoas um matando o outro por causa de política. É a mesma coisa do futebol. Gente, não é Corinthians e Palmeiras. É um Brasil, é uma nação. Não é um time de futebol. Como uma pessoa discute... Hoje, se você chega numa roda e fala... estamos conversando sobre política... não vem falar de política pra mim, não. Cara, você vive pela política. O alimento que você coloca dentro da sua casa é política. O seu filho estuda porque é política. E o seu trabalho é política. Porque o empresário, para ele abrir uma empresa, ele necessita de uma política. Ele vai te empregar. Mas ele vai pagar impostos. E um imposto é política. Então, a nossa vida, ela é voltada à política. Então, as pessoas têm que parar de achar que a política é algo ruim e acabar votando naqueles que pegam um papel no chão por não saber votar. Muitas pessoas votam por ter o voto comprado. E aí ela não estraga a vida dela. Porque se ela comprou o voto dela e estragar a vida dela, tá tudo bem, ok. É ela por ela. Agora, o voto dela, da qual ela comprou, estragar mais de 500 mil pessoas, é você não ter a conscientização do que você tá fazendo. Você não tá fazendo maldade pra você, você tá fazendo maldade pra todo mundo. Então, por isso que a gente tem que estudar e ver em quem a gente vota. E não é prometendo, eu vou prometer estação de trem, igual eu escuto muito. As pessoas precisam de alimento, as pessoas precisam de ensinamento, as pessoas precisam de emprego. Não é você só dando igual um auxílio de R$600 que vai ajudar a pessoa? Vai. Mas ela tá pagando ali, ela tá recebendo, mas ela tá pagando porque ali é forma de impostos. E as pessoas, elas precisam se conscientizar. Peraí, eu não quero mais os R$600. Eu quero um emprego. Eu quero ter uma vida digna. Eu quero dar um ensinamento e uma vida digna pro meu filho. E não se contentar com pouco. Entendeu? Isso que muito me deixa muito triste, chateada, por pessoas que, às vezes, entram na política por causa de namorado, ou entram na política por causa de e não entende o que significa política. É uma pátria. Eu não tô lutando por mim. Olha a responsabilidade que várias pessoas que estão votando em mim tá colocando nas minhas mãos. Eu tenho que honrar cada voto que eu tive.
Eu tenho que honrar cada pessoa que confiou em mim. E eu tenho que lutar por cada uma daquelas. E não é falando que eu vou asfaltar rua ou fazendo falsas promessas, porque eu não sou assim. Eu não vou dar minha cara para bater sendo falsa com os meus princípios, porque os meus princípios não me cabem a estar atrapalhando a vida do outro, a estar dando esperança para o outro, se eu não vou conseguir. Eu não posso deixar o meu eleitor frustrado. Eu tenho que deixar ele feliz. Eu tenho que lutar para que lá na frente eu vou me candidatar outras vezes. Ele falar, poxa, acreditei na Jaque, a Jaque fez. Se não fez, tentou. E até pros amigos, né? Porque, tipo, você votou na Jaque? Você viu a lei que ela fez lá? Sim. Né? Até pros amigos. Sim. Ou se não, tipo, você votou na Jaque, legal. Eu não votei, mas ela tá fazendo um trabalho legal lá. Na próxima vez eu vou votar. Né? A última eleição para vereadores. Eu não lembro a porcentagem, tá, gente? Mas na época eu li, por volta de 70% a 80% dos que se elegeram, se reelegeram. Sim. Isso em outubro, né? Final de novembro para dezembro, assinaram o aumento do salário do prefeito no meio de uma pandemia. Irônico, né? No meio de uma pandemia. Aí eu peguei e falei, mas quem votou nesses vereadores assinou embaixo no aumento do salário do prefeito. Tava todo mundo reclamando, nossa, mas aumentar o salário do prefeito no meio da pandemia, tá todo mundo passando aperto aí, vai aumentar o salário do prefeito. Mas se você votou no vereador que votou para aumentar o salário do prefeito, você votou para aumentar o salário do prefeito. Mas é aquele que comprava, né? Eu te dou uma cesta básica e você vota em mim. É. Sem saber que olha o tanto de coisa que ele tá fazendo. Um voto, gente. 2 votos, 500 votos. Olha o tanto de 500 pessoas fazendo. Aí as pessoas são leigas por não entender sobre política e vai criticar aquele lá. Ele tá recebendo no meio da pandemia, aumentou o salário dele, tudo tal. Mas espera aí. E aí? O que você fez para mudar isso? Você fez alguma coisa para mudar isso? Não. Você simplesmente recebeu uma cesta básica, um gás e um auxílio. É que por as esse pessoas, motivo elas você tá tendo isso. não analisam o panorama completo, porque se a gente pensar assim, poxa, ai meu Deus, desculpa aqui. Pensar assim, por exemplo, foram reeleitos. Ou seja, não é uma coisa de agora. A grande maioria foi reeleito. Então, assim, já vinha acontecendo. E, de repente, no meio de uma pandemia, tem um aumento. E fala assim, peraí, o que aconteceu antes disso? Tem que ter uma história por trás disso. E lá olhar quem que votou sim pro aumento. Quem que votou? Anota o nome lá, legal. Na próxima eleição não vota no cara. Já não deveria, né? Deus, já não deveria ter votado. Mas é não capaz lógica, que daqui 2 anos, tendo de novo, o cara se reeleger de novo. Mas as pessoas, elas votam sem saberem que elas estão votando. Esse que é o ruim da política. A política, na realidade, se você for parar pra pensar, ela virou, em muitos dos bairros, um carnaval fora de época. Uhum. Você tá entendendo? Então, por esse motivo de as pessoas acabarem... eu vou votar naquele. Não menosprezando nenhum outros candidatos, mas tem candidatos que você vê que não tem condições de se expressar. Não tem um diálogo, não tem como lutar. Não tem argumentos. É como se fosse só um bode expiatório pra estar ali naquele cargo, né? E às vezes eles colocou isso como um stand-up. É a Xana, a rainha do deserto, vota em mim. Eu sou o rei da panela, vota em mim. Gente... É meme, né? Parece que o político virou o meme popular e... vota nele. Mas você sabe o que é isso? É a bandeira da democracia. Política para todos. Tudo bem, tem que ser democracia. Todo mundo tem que estar na política, né? Porque, como eu falei, nós vivemos sobre na vida de todo mundo, né? Sim, mas se nós colocarmos pessoas da qual tem um ensinamento para estar na política, tem um conhecimento para estar na política, a política vai mudar. A política vai mudar, gente. O nosso país vai mudar. Tem que colocar pessoas que realmente lutam por um ideal.
E não que fazem gracinha. Como eu falei, é milhares de pessoas na mão de uma só pessoa. Porque eu pago por um voto da qual a pessoa votou errado e eu vou continuar pagando durante 4 anos. É justo isso? Não é justo, gente. Isso é ruim para a nação da qual nós vivemos, pro estudo, para a saúde, para finanças do nosso país. Eu tava pensando, você falando assim, e realmente não dá pra fazer mais política igual antigamente. Mas me veio muito forte assim falando sobre essa geração Z, que é uma geração que de certa forma é muito nova, a gente não entende muito bem a linguagem deles hoje em dia. Mas o que você acha, Jaque? O que você acha que essa geração hoje... Porque eu também, de certa forma, eu vejo que eles já têm um pouco mais de critérios. Eu vejo que eles já são têm... bem engajados. Bem engajados. O que você vê quando você fala assim, essa geração, o que ela vai fazer? Igual, teve a carta aberta, né? Eu acho que todo mundo viu a leitura da carta aberta, tanto no nosso país como fora do nosso país. E a carta, ela foi lida por essa geração Z. Ó, pra você ver. Se fosse há 10 anos atrás, não teria isso. 10 anos atrás, não teria isso. E a geração Z... Hoje, se você coloca um adolescente de 17 anos, ele faz questionamentos que você fala, meu Deus, da onde que ele tirou isso? Olha as questões que ele está me perguntando, da onde ele tirou. Mas porque ele busca... Na época dos pais dele, tinham esse conhecimento todo? Não. Então, é assim, nós temos que andar na nossa vida assim como o mundo anda. É geração Z? Então, é gente nova na política. Exatamente. Você tá entendendo? Porque é o mesmo papo, é o mesmo motivo de engajamento. Então, eu acho isso super, assim, um máximo. Eu acho isso incrível. Mas isso é o quê? É aquele adolescente que tem o conhecimento, que estudou, que sabe as pautas e sabe discutir e rir ao mesmo tempo. É descontraído, né? Eles não levam pro negócio pesado, né? Igual o avô, igual o pai, igual o irmão, enfim. Isso que é o mais bacana, né? Então, acho que a geração Z, ela quanto mais ela entrar e aprender mais sobre a política, mais o nosso país vai mudar. Porque ela não vai escalar. Ela vai expressar. Hoje ela pega o celular e ela se expressa, sabe? Você tá tocando num assunto que eu tava já pensando aqui, porque o que acontece? Hoje em dia, a troca de informação era muito rápida. Vou citar um exemplo bobo. Eu falava pra minha filha, ela viu o Guns N' Roses no Rock in Rio lá, ela falou, nossa, tem gente que tem a minha idade que gosta, não imaginava isso. Eu vi muitas crianças. E assim, eu pra conhecer uma música, eu até brinquei, o Green Day também, eu conheci primeiro a música do segundo CD e não conhecia o primeiro CD, porque nos anos 90 a informação demorava muito pra chegar. Um exemplo bobo, tá, gente? Elitizado, de né, música, de certa forma. Era difícil chegar na gente. Hoje, a Luísa gostava de K-pop, o cara lançava a música lá 11 horas da noite e 7 horas da manhã ela já tava cantando a música já, Assim, né? é verdade. Isso é bom pra buscar informação, é bom, mas também tem os contras, né? Tudo na vida tem os prós e os contras, né? Sim. Porque o que a internet também deu de ferramenta pra racista, pra homofóbico, machista nem tanto, porque o machista é o cara ali, a relação homem-mulher ali, é dentro de casa ali, também, né? Também, mas... É uma relação mais dentro de casa. É que assim, eu nunca vi um machista aí na internet xingar a própria esposa. Eu já vi. Tem. É porque não é só a própria esposa. Ele tem Mas aquela atitude, uma atitude, exatamente, lógico que tem. Eu já vi vários, inclusive. Mas vem pro lado ruim também, né? Tipo, a informação é bom. Essa nova geração tá vindo.
essa geração tá debatendo, só que também deixou, assim, sempre existiu, né? Sempre existiu homofobia, sempre existiu racismo. Que é outra coisa que deveria ser... As coisas no nosso país é velado, né? Tem país que é escancarado, que o cara é mesmo, e que ele puder fazer para prejudicar o próximo, que, né, que seja por algum motivo que ele acha que seja errado, ele vai prejudicar. Aqui não. Aqui é velado. Aqui as pessoas estão te dando tapinha nas costas aqui. Que faz a sonsa, né? Então faz a sonsa. Então te lascando. E eu acho que, assim, deu a voz para a pessoa que debater e conversar e denunciar as coisas ruins que acontecem, mas também deu voz pro cara que é errado, né? Porque assim, vamos se dizer que a internet, ela nos ajudou muito, mas ela atrapalhou muito. Ela destruiu muitas coisas, né? Principalmente o contato com o outro, ou você guardar a sua opinião. Porque antes você guardava a sua opinião, ou não, e falava só pro seu amigo ali do lado, e enfim. Hoje não. As pessoas, elas gritam, elas te atacam, sem ao menos nem quer te conhecer por aquilo do qual ela acredita. Ela não te conhecia e nem você conhecia Nem ela, você porque conhecia elas ela. se escondem atrás da internet para poder fazer o... E elas acabam te atacando. Na outra eleição, eu fui muito elogiada. Mas eu fui muito atacada. Vários haters. Fui muito atacada, muito atacada. E pessoas que nunca tinham me visto, eu nem sabia, nem imaginava quem eram aquelas pessoas. É isso que eu achei muito engraçado. Mas dentro da classe política, você teve resistência? Até foi uma pergunta aqui que você colocou, né? Você teve resistência? Você... Como que foi, tipo, a aceitação, né? Tipo, no meio político em si. Olha, gente, eu tô falando a minha opinião, tá? Não sei os demais. Não estou rasgando seda, longe de mim. Mas eu fui 100% aceita. Vocês não têm noção do qual partido do qual eu venho, o partido do qual eu estava, o quanto eles me abraçam. É inacreditável. Tem pessoas que eu não conheço de outros estados, outros políticos, que falam: nossa, você é Jaque Petrovic? Nossa, como eu ouço falar tão bem de você. E são poderosos, tá? Não são de se expressar e de falar: meu, ela é bacana, tudo tal. Eu conheci o finado Bruno Covas, enfim, entre outros, que chegam e me abraça e me beija. Não, vem aqui, vamos tomar um café. E o pessoal do partido, da forma da qual eles me tratam, desde a faxineira, tá? Tô falando: oi, Jaque Petrovic. E isso é muito bacana. É muito bacana. Tem pessoas que na vida, eu não estou falando só do meio político, tem pessoas na vida que elas não são aceitas. Às vezes não são aceitas por si próprio, né? De não ter sua autoaceitação. E eu tive uma aceitação em tudo na minha vida. Obviamente que eu não vivo nesse mar de flores, que é como você falou. Tem muita gente que bate nas minhas costas e fala de mim. Fala do que eu sou, do que eu deixo de ser, e tá tudo bem. Aqui todo mundo, né, Jaque? Todo mundo tem os desafetos. Tem gente que não gosta de gordo. Eu vou fazer o quê? Sim. Eu sou. Eu não vou emagrecer por causa de você, né? Eu acho que as pessoas, elas acabam tendo aquela cartela. Desculpa, eu brinquei com o fato de gordo. Não dá pra se comparar o que não gosta de gordo com caso de homofobia, racismo, machismo. Não, mas dá pra entender não dá pra se comparar, tá? Mas como eu havia falado... Nunca ninguém morreu por ser gordo. Então, mas ó, pra você ver como que é as forte coisas. Isso, hein? Eu já procurei duas escolas pra mim dar palestra. E dar palestra, inclusive, sobre a homofobia, que é crime. Sobre o racismo, porque eu sou filha de negro, né? Então, desde quando meu pai família sempre sofreu um certo preconceito, e aí você pensa: mulher trans, negra, e aí? Aí vai fazer como? Né?
E aí você para e pensa, da onde que vem? O ensinamento que deveria vir de casa. Todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Então os pais, eles deveriam explicar isso desde quando a criança começasse a falar. Ó, você tem que aprender a dividir, porque a vida a gente vai ter que... Hoje, se você vai numa casa de uma pessoa e ela tem uma criança, se você leva outra, não vai brincar com o meu brinquedo. Não vai fazer isso. E a mãe, às vezes, ou o pai, não falam nada. E ó pra você... Não, mas o brinquedo é dela. Ela faz o que ela quiser. Que eu falei no último episódio. A maioridade penal no Brasil, 18 anos. Até os 17, a gente educa, a gente ensina, né? As crianças não têm maldade. A criança tem que ser moldada, tem que ser ensinada, ó, homofobia, racismo, os meninos, você tem que respeitar a mulher. Até os 17 você tem que educar. A partir dos 18 é crime. Tem lei. Então, nós estamos num país que as leis muitas vezes não são cumpridas, mas você cometeu um crime relacionado a seja esses temas, qualquer outro tema, você vai tem ali a pena, você tem que cumprir a pena. Né? Você vai ter que ser julgado. Mas aí acho que também a gente tem que colocar tipo, algumas separações. Por exemplo, educação é uma coisa. Caráter é outra coisa. Oportunidades são outras coisas também que incluem educação e caráter. Formação de caráter. O caráter assim, é formado pela educação, e acho né? que assim, às vezes a gente meio que pejorativiza. É lógico que cada um tem sua opinião, falando inclusive de maioridade penal. E é muito complicado. Ao mesmo tempo que é fácil, é complicado a gente ter certos argumentos, porque a gente pensa muito pelo outro. Né? E acho que essa é a postura, inclusive, de um político, que ele tem que pensar de uma forma generalizada, para atender a todos, desde o pobre ao rico, médio, que seja. Porque se eu for só analisar um caso específico, por exemplo, não, eu vou atender só uma classe alta. Tipo assim, eu não estou lá dentro da favela, da comunidade, né? Não estou lá dentro. E fora que a nossa realidade, às vezes, é diferente. Tenho certeza que a Jaque já foi em comunidades, que eu acompanhei o trabalho dela, eu vi que tipo, ela tem gente assim, mas não é margem da miséria. Né? Então, não é quando a gente fala em margem da miséria, a gente sendo fora da nossa realidade é muito chocante. É muito chocante de você ver, tipo, essa pessoa não tem onde dormir e o banheiro é do lado da cama dele. E, tipo assim, banheiro que eu tô falando é tipo um buraco. Né? Então, assim, quando a gente vê a realidade nua e crua, e aí eu falo, cara, como que eu posso ajudar? E, tipo assim, eu tô falando de uma forma generalizada, falando de políticas públicas, falando de situações. Pessoas nessa situação são pessoas com caráter melhor? Sim. Quando você vai ver pessoas sem caráter, são pessoas... Que eu falei, é o Zé da padaria que tá ajudando aquele necessitado. Eu vou te falar uma coisa que quem me conhece sabe, eu faço um trabalho já faz muitos anos, quando eu procurei fazer esse trabalho, um dia eu sonhei e eu falei, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu estava desempregada, eu não tinha absolutamente nada. Eu te juro, eu não tinha 10 centavos no bolso. E eu pedi ajuda de Deus. Falei, Senhor, me ajuda. Eu tô vendo tantas pessoas necessitadas. Me ajuda. Eu não sei, eu não tenho como tirar dinheiro. Eu não sei de onde tirar. E eu postei que eu queria ajudar algumas pessoas. Começou a vir doações de pessoas que eu nunca nem vi na minha vida. Pessoas que às vezes ela tinha aquilo ali para comer. E me trouxe para que eu viesse ajudar outras pessoas. Olha que incrível isso, gente. Enquanto a nossa política é riquíssima, não estava no meio da pandemia. Se não fosse nós mesmo, o povo da comunidade, o povo mais humilde, um ajudar o outro, às vezes você tinha que tirar da sua boca ou repartir para ajudar o outro que estava necessitado. E olha isso, o quanto é incrível daquele que eu acabo falando, do ensinamento que a gente teria que aprender dentro de casa. Agora ele falou caráter, respeito, enfim, tinha que aprender dentro de casa.
E nós não aprendemos, às vezes, dentro de casa. Mas tinha que ter aulas. Tinha que ter palestra dentro das escolas. Seria obrigatório, dentro das escolas, colocar. Você não pode ser homofóbico. Mostrar que porque ele nasceu daquela maneira, porque ele nasceu, ele não virou. Ele nasceu daquela maneira que você é melhor do que... Você é igual a ele. Só que a escolha dele é uma e a sua é outra. O seu amiguinho, ele nasceu dessa cor e ele não é diferente de você em absolutamente nada. Aí você, às vezes, coloca a cota para beneficiar uns pela cor da pele. E a cota do pobre? E a cota do alemão, que ele tem o olho azul, mas ele não tem um emprego? E a cota do japonês, que veio migrante de lá e hoje passa fome? E os bolivianos? E as cotas? E as cotas dos nordestinos? Então, todo mundo passa por uma discriminação, gente. E eu acho que isso tem que ser obrigatório. A diversidade ser falada, ser gritada e ser exposta dentro de casa, fora de casa e nas escolas. É que aí vira uma ferramenta de transformação, né? Exatamente. É onde Porque que se muda. você educa, aí você iguala. Você iguala de uma forma geral. E quando a gente fala educar, é além do somente ensinar. Eu sei que a gente vai um pouco mais a fundo, porque a função do professor não é somente ensinar. Ele Sim. tem todo um aparato para poder fazer o trabalho dele. Mas, assim, o que eu percebo é que faltam justamente políticas públicas para que as pessoas elas entendam essa necessidade, para que haja essa educação e, a partir daí, ter esse igualamento, sabe? Sim. Porque, senão... as pessoas parecem que não... Eu entendo quando fala desse negócio da cota, porque só estando na pele de quem, enfim, Sofre o é preconceito. beneficiado com essas cotas e sofre o preconceito, para entender o porquê. Sim. Porque, como eu digo, a conta sempre chega. Sim. E às vezes ela vem com muito tempo. Quando a gente fala, por exemplo, de escravidão, gente, essa conta vai ser paga assim... Acho que nunca vai ser paga. Nunca vai ser pago. Nunca. A minha avó, mãe do meu pai, ela é filha legítima de escravo. Sabe? Então, olha o tanto de coisas que a gente ainda continua pagando, vai continuar pagando por causa disso. Por causa da educação que nós temos que colocar na escola de falar. Não tem a diferença. Não tem a diferença. Enquanto você não falar que não há diferença, ensinar o seu filho, vai continuar as pessoas atacando a outra pela cor da pele, por ser nordestino, igual você falou, né? Por ser gordinho, eu por ser uma mulher trans, por ser uma mulher magra, por ser uma mulher negra. Eu sofro preconceito 24/48. Mas eu vou me abater por esses preconceitos? Me deixa triste? Muito. Mas só eu sei o que eu passo. Assim como só eles sabem o que eles passam, né? E isso, às vezes, a gente passa pelo simples fato de as pessoas não entenderem a diferença do outro, do qual deveria ser explicado em casa e nas escolas. Eu concordo bastante com o que a Jaque falou, que essa cota não teria que ser racial e sim social, Sim. né? Porque, é lógico, por essa dívida que vem, uma pessoa que já é histórico, realmente tem, muitas pessoas negras vão acabar sendo beneficiadas pela cota, mas tem gente que não é negra que também passa aperto. É aquele negócio, quando a gente fala de privilégio, é conforto. O privilégio é conforto, infelizmente. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. É porque, assim, eu entendo... sempre quando eu falo assim, eu tenho um amigo gay, eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo isso, aquilo, outro. Tipo assim, cara, eu sou branco
eu sou gay, eu sou cis, enfim, tipo, eu tenho os meus privilégios, você tem os seus, a Jaque tem os dela, e tipo assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente não vai ter uma porcentagem milimétrica. Não vai. Não vai, nunca. Infelizmente não tipo, vai. de ser acompanhado numa loja. Isso assim, tipo, eu tô falando uma coisa muito por alto, lógico. Ser acompanhado numa loja, enfim. Quando se fala da criminalização, enfim, E é muito várias engraçado coisas. que a criminalização, igual você falou, tocou nesse assunto, isso daí, infelizmente, já virou... Como que eu posso falar? Algo que tá corriqueiro. Por que o negro ele entra dentro da loja e ele é seguido? Uma mulher trans, ela entra da loja, ela é seguida. Mas um gay, às vezes branco, tá entrando na loja, ele às vezes não é seguido. Ó, por aí como que faz. Por quê? A mulher trans, ela é considerada marginalizada. Então, ela rouba, ela furta, ela é usuária de droga, ela agride, ela vai, ela acontece. O negro passa fome, ele tem que roubar. E são duas pessoas ali, que pode ser, assim como eu, uma advogada, que pode ser ali um juiz, que pode... Você tá entendendo? Engraçado que a discriminação, às vezes, não vem das pessoas que têm poder. Vem dos humildes. Olha Sim, que... mas assim, eu acho que é o poste fazendo xixi no cachorro. Porque se você acha que o negro, né, vem da periferia, ele vai roubar? Ele vai roubar porque ele mora numa comunidade e porque ele passa fome, né? Que tem essa visão. Por que não investir, né, na educação? Que aí você não vai precisar ter essa dúvida. Nem com o negro e nem com ninguém. Então, mas é o que eu tô falando. A gente vai girar, a gente vai sempre voltar na educação, né? Porque a educação é ela que leva o nosso mundo pra frente. Se houvesse tudo isso dentro de uma escola, não só cursos técnicos, mas como... Igual nós estamos aqui num bate-papo do podcast. Mas se um palestrista se colocasse no meio dali do pátio da escola e todos os alunos ao redor, o que você acha? Ia ficar tão gostoso, tão leve, as pessoas iriam ficar com mais vontade de escutá-lo, com mais vontade de escutar o outro, com mais vontade de saber sobre o outro colega. E não sair atropelando as opiniões da qual aquele acredita, da qual os pais deles ensinou para eles ali. Porque muitas vezes, se ele aprendesse isso dentro da escola, às vezes com uma palestra, nem que se fosse uma vez por mês, ou 2 vezes por ano, no início do ano e no final do ano. Porque no início era quando está se iniciando e no final que está se iniciando. O que você aprendeu do início ao final? Você tá entendendo? E aí eles poderiam discordar dos pais. Pai, não é assim. O senhor me ensinou dessa maneira, só que não é assim. Tenta olhar para ele com aqueles outros olhos, dos olhos do qual o senhor me vê. Tenta olhar para aquele. Você tá entendendo? Olha que bacana ter esse dinamismo em relação à nossa cultura, né? Que é a educação. Tem muitas pessoas que elas sabem o que significa o Museu do Ipiranga porque elas veem ali. Mas ela sabe o valor daquelas peças que estão ali, o que é aquilo. Que representa, né? Um artista que está ali fazendo comédia no stand-up, assim como você faz no stand-up. Olha o que ele fez. Ele tirou o tempo dele para criar conteúdo, para trazer a felicidade ao outro. Porque ele está falando, mas outras pessoas estão rindo. E aquele momento que aquela pessoa tirou o dia para vê-lo, um artista, ela está o quê? Ela está aplaudindo. E por mais que o dia dela tenha sido super, hiper, mega cansativo, ela vai sair de lá leve. Porque ela riu das piadas dele, ela ficou aquele momento feliz, ela aprendeu, e você pode ter certeza, que em 1 hora de show, quando ela chegar em casa,
ela vai fazer 1 hora de piada contando o que ela escutou pro pai, pra mãe, pro filho, pro amigo. Você não tem noção, vai lá naquele show. É um passando pro outro. E assim, na educação, que a gente tem que levar. Você tá entendendo? Então, acho que isso é muito plausível em relação ao meu projeto para comigo mesmo e para trazer a população a se interagir, a se integrar, a se entregar a conhecer a diversidade dos outros. Porque é um país de diversidade. Não é só São Paulo, né? Não é só São Paulo. São Paulo fala que a cidade é diversidade. Sim. Mas tanto de diversidade. São 3 pessoas aqui com 3 opiniões diferentes, né? Eu tô, obviamente, neste momento, aprendendo muito com você e com você. E coisas que vão agregar sobre a minha vida, eu vou passar aquilo que eu aprendi com vocês para outras pessoas. Gente, eu aprendi isso num podcast, sabe? Foi uma entrevista bacana. Olha o que ele falou. Ele não tem razão. Olha o tanto de outras pessoas que vai aprender comigo aquilo que eu aprendi com vocês. Você entende? Então, olha o tanto de coisa bacana que a gente aprende, que a gente pode passar para uma nação inteira lutando só por uma coisa, gente. Educação e saúde. Eu queria até saber de você em questão de... Duas questões em questão de local de fala e em questão de levantar a bandeira. Eu sempre falo eu converso muito com o Felipe. Sim. Até para aprender. Às vezes, se eu tô com alguma dúvida... piada que eu usei, piada com homossexualismo, falei, Fê, o que você achou? O tom da piada, você acha... O Felipe falou, não, Rafael, tá ótimo, não suou errado, nada. Então eu sempre procuro trocar ideia com ele, falar, tô fazendo uma piada assim, tá acontecendo assim, o que você acha? Quando tem algum tema, né, relacionado, eu geralmente falo de gordinho, então é bem tranquilo. Que eu tô me autodepreciando, mas quando eu vou falar alguma coisa que não é meu local de fala, eu procuro buscar alguém. Mandar um abraço pro Rodrigo Willi. Você conhece o Rodrigo Willi? Rodrigo Willi é um comediante, né? Ele é homossexual, ele manda muito bem, tá crescendo muito. Ele veio no podcast nosso. E então eu sempre faço alguma piada também, procuro conversar com ele. Mas negócio de levantar bandeira. Eu sempre falo para todo mundo que eu não levanto bandeira de ninguém. Eu não levanto bandeira de ninguém, não levanto bandeira nenhuma, nem contra racismo, nem homofobia. Eu procuro primeiro fazer a minha parte de respeitar as pessoas, independente de qualquer coisa. Isso é levantar uma bandeira. Mas não é que eu vou... Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi. Isso é uma ótima bandeira. Respeitar, dar espaço, né, querendo ou não, também é levantar a bandeira, mas não é que eu seja ativista, né? Sim. Não seja ativista. É porque pejorativiza, né? Tipo, isso, levantar a bandeira. Isso. Mas qual que é a minha preocupação? De pessoas que se aproveitam da luta de um para querer ganhar em cima. Que nem eu falei no começo. Eu tô trazendo aqui a Jaque. Eu tô ganhando com a Jaque aqui? Tô ganhando. Tô ganhando com a história da Jaque, com as ideias da Jaque, é conteúdo pro meu canal. Sim. Que tem pessoas que vão se identificar e vão assistir. Sim. Eu trouxe um outro deputado que ele tá envolvido lá com os pastores. Eu trouxe o conteúdo dele, é um conteúdo pro meu canal. Tem um outro deputado estadual, que é o Lins, veio, ele é auditor fiscal lá da secretaria. A história dele, é conteúdo. Né? Então eu tô ganhando com a presença de cada um aqui. Mas como que você vê as pessoas querendo usar... Aí a gente acaba voltando nos dinossauros, né? Que eles fazem muito isso. Eles ficam dividindo a gente. Sim. Eles ficam dividindo a gente que não, eu que luto pelos LGBT, eu que luto pelos negros, eu que luto pelo... como que você vê isso? Você que, né, que é militante, você que é seu local de fala, né? Sim. Olha, eu tive uma reunião e nessa reunião eles perguntaram se eu gostaria de levantar alguma bandeira. E eu falei que eu queria levantar a bandeira do povo. Pode até soar clichê isso daí,
Mas eu acho que esse negócio de levantar a bandeira já tá chato. Não tem que dividir. Entendeu? Tem que somar, não pode dividir. Quando você levanta a bandeira, igual você falou, e muitas das vezes eles usam as bandeiras mesmo, levantando as bandeiras, sem ao menos saber o significado do porquê aquela bandeira está sendo estiada. Né? Qual motivo fez aquelas pessoas lutar por acreditar naquilo? E às vezes ela levanta a bandeira e não respeita aquilo. O quanto aquela pessoa lutou para chegar e ter uma bandeira. Porque não é só você levantar uma bandeira. Desculpa. É você entender a bandeira do qual você levanta. E o nosso país ele não pode ser feito de bandeira. Ele tem que ser respeitado somente uma bandeira. A da nação brasileira. Porque eu acredito na bandeira LGBT, mas eu acredito também na bandeira evangélica. São seres humanos, né? São responsabilidades, são pessoas que lutaram para chegar até onde chegou. Porém, eu não posso beneficiar um e não beneficiar o outro, porque eu levantando uma bandeira, eu vou estar beneficiando só uma população. E eu não quero beneficiar só uma. Eu quero beneficiar outras. Porque tem tantos evangélicos que são maravilhosos, né? Tem tantos GLBT que são, as pessoas igual... Não, Umbanda, Candomblé, isso não é de Deus. Quem somos nós para falar o que pode e o que não pode? Porque assim, às vezes, o certo para você é errado para mim. E o errado para mim é o certo para ele. Entendeu? Então eu não posso estar no meio... E muitas pessoas podem até entender e falar assim, não, então ela está no meio-fio, está em cima do muro. Não é estar em cima do muro. É me posicionar naquilo do qual eu acredito. Eu acredito na população e é com essa bandeira que eu tenho que trabalhar. Somente esta bandeira. Beneficiar o Brasil, beneficiar a bandeira da comunidade, beneficiar a bandeira da saúde, beneficiar a bandeira da educação. Isso tudo englobaliza em uma só bandeira, a nação, da qual eu luto, da qual irei continuar lutando, até alcançar e ter o meu nome visto por todos, da Jaqueline, da qual fez. E não foi beneficiando um ou outro, e nem foi sendo beneficiada. Foi na raça. E é essa bandeira que eu luto. Entende? Então, eu acho que isso já conduz e já responde, eu acho que bem, a sua pergunta. Responde, sim, é bem legal essa visão. É uma coisa que eu compartilho. Eu acho muito interessante porque as divisões que complicam. Porque eu sou hétero, então eu sou contra você. Eu dou todo do outro lado, sendo que a gente é ser humano tudo igual e estamos no mesmo barco, quem é mais pobre, estamos tudo lascado, né? E aí tá velado aquele preconceito. Porque aí o negro levanta a bandeira dele, o GLBT levanta a bandeira dele, o evangélico levanta a bandeira dele, e aí fica assim, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro. E não pode ter esse time de bandeiras. Esse negócio chato de Lula, Bolsonaro, que tá que demais. Chato, tá muito... Ficou muito chato. Então, mas ficou um negócio de jogo. As pessoas, às vezes, elas não querem se integrar na política devido a isso. Uhum. Esse alto debate que uns e outros levantam. Por que não beneficiar todo mundo? Não pode... Tá certo. Eu acredito em algo. O outro acredita em outra coisa. Eu tenho que respeitar o que ele acredita e ele tem que me respeitar no que eu acredito. E não eu atacá-lo ou ele me atacar. Porque isso, infelizmente, voltando para a área da educação, isso é uma falta de educação em relação a pessoa ser leiga
e por acreditar na bandeira do que o outro está falando, ela está agredindo todas as outras pessoas da qual não acredita naquilo que ela acredita. Então é aquelas opiniões. Opiniões não tem que ser discutida, tem que ser respeitada. Eu respeito a sua, você respeita a minha, tá tudo bem. Mas por pessoas leigas e por não ter a educação da qual a gente luta para ter, vai continuar essa rivalidade. Eu não sei se vocês conseguem ter a mesma visão que eu. Assim, não é nem questão de conseguir, mas se vocês têm a mesma percepção. Mas às vezes o que eu percebo, por exemplo, quando eu falo de bandeira, vestir camisa, parece que as pessoas elas têm que levantar uma bandeira para ser superior que a outra bandeira. Inclusive, dentro da sua própria bandeira, tem certos desequilíbrios. Sim. Né? Não, então, mas fica criando essa divisão, achando que, assim, não, que eu vou levantar a bandeira dos gordinhos. Todos os gordinhos vão vir comigo. E que não ser gordinho é bom. E aí tem o que acha Ou que o outro lado é ruim. ser gordinho, mas que é vegano. Mas aí, tipo, tem umas subdivisões que acaba, tipo, separando mais e mais e você não cresce. Mas aí eu acho que entra mais educação. As pessoas acham que você ser gordinho é porque você come muito. Às vezes você é gordinho por ansiedade e às vezes você não come. Às vezes você desencadeou um sério... come errado, né? Tem gente que fica o dia todo sem comer, aí quando vai comer, come demais, que acho que até é um problema meu. E aí se você comer... Na verdade, não é comer muito, é comer errado, né? Nas horas erradas. Mas o povo acha que você é gordinho porque você tá comendo demais, que você tá comendo... E não é. E eu acho que é várias coisas que se descandeiam. Eu acho que o principal também é quando a gente envolve os critérios que são para aquilo. Porque, por exemplo, aí se fala de gordinho é por causa de estética. De gay é por causa de... Enfim, é por causa do jeito. E que não é aceito de alguma forma. E aí, dentro de cada classificação, tem várias subdivisões que aí o próprio movimento... que eu digo, a gente tá colocando como movimento, porque movimento gordinho, movimento LGBT, e aí tem várias ramificações que aí parece que só espalha. Não se une pra dizer assim, cara, não, isso aqui, vamos ver o que a gente pode melhorar dentro do nosso movimento para que dentro de um movimento a gente some vários movimentos, porque que é a nossa pátria. Não sei se vocês concordam comigo. O preconceituoso, tem um preconceituoso, o cara é ruim, mau caráter. E também tem muita coisa que acontece que é por ignorância da pessoa. Sim. Até um dia desse, pra mim, criado mudo era top. Olha. Era tudo não bem. Não é mais. Aí quando a pessoa veio... Porque não é ignorância de ser ignorante, de ser nervoso, é ignorante de não saber. Até chegou e falou, não, criado mudo era por isso, isso e isso, aconteceu isso. Opa, peraí. Né? É um termo que não se usa. Esses dias eu conversei com um pessoal do povo indígena, né? E eu vi uma menininha que a menina falou pra eles, mãe, o índio. Aí eu peguei, parei, cheguei neles e falei, esse termo é errado, né? Chamar a pessoa de índio. E ele falou, povo indígena. Porque o índio também ficou pejorativo. Tipo, quando você vê alguém quebrando alguma coisa na rua, você chama do quê? Ó, o índio. Mas eu acho que assim... E eu nunca vi um índio por aí quebrando nada. Mas aí as pessoas estão levando para um lado chato, né? Porque a forma de você se expressar, às vezes, não é por você ter a maldade, não é. Você querer o mal da pessoa, né? Não é por você estar atacando ela ou ter preconceito. Eu acho assim, tipo... por isso que eu tô falando que são duas coisas diferentes. Tem o ignorante... Tem o ignorante que não é por maldade, que a pessoa não sabe. É leiga, e né? tem o cara que ele, tipo assim, não aceita o outro do jeito que o outro e vai querer praticar o mal pro outro. A gente volta no mesmo rodou, tipo, no mesmo ponto de que eu não sei aonde que atinge. Eu tô fazendo um curso de moda e vários títulos, várias situações que não se usa mais. Indígena, tudo mais. Por exemplo, uma coisa que eu sempre usei, que hoje, na hora que instala na minha cabeça, eu falo assim, opa! Gente, judiação.
É uma coisa que a gente usa muito. De onde que vem? Desculpa. Você falou, oi. Eu lembro do... Deu um assisto choque muito... em mim. Eu falei, eu não acredito que eu falei judiação. Meu Deus do céu. Podem me julgar, mas eu assisto muito aquele desenho South Park. Aham. Eu gosto, eu já falei pro Fê, falei às vezes que eu gosto, que é um desenho... Porque é um desenho que ele mostra a hipocrisia das pessoas. Sim. E tem o judeu lá, que o outro gordinho, ele massacra o judeu. Ô, judeuzinho, Meu você é Deus. judeuzinho. E ele... Só que assim, ele não é que ele não gosta de judeu. O principal que ele fala que ele não gosta é de hippie. Ele não gosta de hippie do nada. E é um desenho que Mas aí tem que muito tá, South palavrão, Park- tem muitas coisas ali que mostram errado, mas ele mostra muito, às vezes, a hipocrisia das pessoas. Exatamente. Eles South Park tocam- não é um desenho bobo que a gente acha assim, só jogaram lá Mas pra gente pessoas rir. que não entendem Sim. vai julgar o desenho como se fosse, né, aquele negócio. E às vezes não é. Entendeu? Ah. Ali tá mostrando a realidade de que muitos não mostram. E É. aí você tem que fazer um desenho. Ó como os caras foram criativos, né? Foram fazer um desenho pra não ficar tão pesado em relação a se expressar. É meio que você falar com adulto, fala assim, vem cá, vamos conversar um pouquinho, né? Deixa eu falar com você, tipo, como se fosse, como se fosse com uma criança, né? Pra você meio que usar uma linguagem com um adulto pra que ele entenda que ele é hipócrita, né? Então, é muito bizarro essas coisas, a gente pensar. Mas, Jaque, você está se candidatando, vamos voltar um pouquinho para a eleição, você está se candidatando pelo partido União Brasil. União Brasil. E como está sendo com relação a verbas? A gente sabe do fundão lá partidário. Como que está sendo isso? Eu conversei com alguns candidatos que falaram que não chega, não chega aqui para quem está... depende da sua posição no partido, né, não chega uma ajuda. Como para você tá tendo um apoio, porque campanha é caro. É caro. É caro, gasta, porque é transporte, é santinho, tudo é dinheiro, né? Como que tá sendo essa ajuda com o seu partido? Olha, o fundo partidário, ele é algo que tem voltando às cotas, né? Pro negro, pra mulher trans, pra mulher. Por incrível que pareça, as pessoas acham. É muito engraçado. Ah, você tá na política, você tá rica. Ah, você tá dando esses santinhos, você tá rica. Olha só, a Jaque é a segunda candidata, né? O outro candidato falaram a mesma coisa. O outro candidato falou que teve gente que veio pedir uma geladeira. Ô, você tá na eleição? Gente! Me dá uma geladeira. Olha, eu vou te tô falar precisando de uma geladeira, tô coisa precisando de um que já fogão. me pediram cirurgia plástica, já me pediram telhado, já me pediram tantas coisas. Tantas coisas. E eu falo, gente, mas da onde vocês estão tirando isso? E eu repito que, assim, eu vou repetir o que eu falei pra ele, que eu vou falar pra você. Mesmo você sendo eleita, não é isso que eu tenho que te pedir. A Jaque veio no meu podcast, ela foi eleita deputada federal, quero meu carro importado, quero um carro. Ô, Jaque, me dá um carro quando for você... Não é isso, né? Tipo... a gente tem que... é legal ter um carro. Mas é mais, né? É bem maior do que um bem, um carro, um telhado ou alguma coisa. Sim, mas as pessoas, elas... É o que eu falei pra você. As pessoas, elas são vendidas, elas são compradas. E aí elas querem me pedir isso, né? Ah, você me dá um telhado que eu voto em você. Tá, mas na urna você não vai... Que me garante que você vai votar em mim? O voto é secreto. Vota secreta, exatamente. Então é justo eu beneficiar ele e os outros que não me pediram nada e vai votar em mim por acreditar em mim, por acreditar nas minhas propostas. E aí? É justo? Não é justo. Então comigo não tem essa. As pessoas que me conhecem,
Elas sabem que comigo não tem essa. Ah, Jaque, mas você vai prometer? Não vou prometer nada aquilo do qual eu não posso. Minha mãe me ensinou uma coisa que é incrível. A gente não pode levantar o braço da onde a gente não alcança. E eu não vou fazer isso. Eu vou mostrar para a população que eu cheguei e eu vou fazer. Como eu sempre falei, sou boca de confusão e eu vou lutar. Né? Porém, falar, me expressar, eu vou prometer isso, e eu vou te dar isso, porque eu tô ganhando isso. Gente, não é assim. Só entende política quem vive política. Não é assim. As pessoas têm um olhar ruim e às vezes muito grandioso sobre a política. Ah, ela tá na política, ela ganha dinheiro, ela é coisa... Gente, as pessoas têm que se conscientizar. Eu sou igual ele, eu sou igual você, eu sou uma trabalhadora. Eu trabalho. Tudo aquilo do qual eu adquiri no decorrer da minha vida foi esforço do meu trabalho. Jaqueline trabalhadora, Jaqueline comigo mesma. E não da política. Não estou lá ainda. Eu vou ganhar o quê se eu não estou lá ainda? E quando eu estiver, eu tenho que ganhar o meu salário. Porque o quê? Eu estou trabalhando pro povo. Eu estou sendo porta-voz do povo. Eu estou lutando pelo povo. E quem está me pagando meu salário é o povo. Entendeu? Então as pessoas, elas têm que tirar esse glamour da cabeça delas. Elas têm que tirar esse glamour. Sabe o que eu acho? Você falando assim, nitidamente, eu lembrei da época do Fernando Collor. Que o glamour vinha bastante assim, tipo, o cara era casado, aquela família perfeita, o cara... Hã? Você lembra do... Claro, do rapaz, Collor, eu não sou tão jovenzinho quanto parece, não. A gente tá usando... Só tem eu, não. aquela... Mas era incrível, eu vi as pessoas idolatravam. Que era como se fosse... O cara, tipo, ele é bonitão, que não sei o quê, tal. E via aquele jeito de fazer política e ia beijava as pessoas, tal, não sei o quê. Então, acho que é por isso que tinha toda essa referência de políticos. E a gente sabe o que aconteceu, né? Enfim, com a história de Collor. Enfim, de vários outros esquemas e situações de políticas. E, às vezes, uma pessoa que quer fazer um trabalho legal, quer fazer uma coisa inovadora para trazer algo diferente e realmente mudar, não consegue, porque as pessoas têm aquela visão, tipo, que glamorizando, né, o político, o cara que é rico, riquíssimo. Tem gente que idolatra. Teve um amigo meu que eu falei, mano, você tá idolatrando o político, cara. Ele eu idolatro mesmo. Quem o cara é? Eu não... Você não conhece, entendi, mas enfim, assim... não, gente, mas mentira, é que não é só um, né? Tem vários, né? Mas eu sou católico, apostólico romano, tô voltando pra igreja, viu? Ah, que legal, isso aí, me encontrei Jesus, né? Na casa do Senhor. Tô voltando pra igreja. Reconvertido, né? Reconvertido. Reconvertido, é. Mas é que assim, eu até brinquei com o pessoal, falei, eu tô me afastando da igreja e o povo da igreja fica me convidando. Daí ele falou pra mim, não é o povo da igreja, é o Espírito Santo. Eu falei, tá bom, que seja. Aí, que seja. Mas assim, sou católico, até perdi a linha de raciocínio. Eu sou católico e tal. A gente tava falando do Collor. Mas assim, eu não sou perfeito, tipo, o único que eu tenho que idolatrar é o meu Deus. Cada um que segue a sua religião, que assim, a religião espírita eu não entendo muito, eu não sei quem é o Deus ali, mas eles têm os deuses deles que eles idolatram. Eu idolatro Deus, o meu Deus. Na católica é Jesus Cristo, né? Na verdade, assim, idolatria é uma coisa. Mas os caras colocam... nem a Deus, tá? Eles colocam o político não, assim, a gente adora mas a Deus. Mas aí, às vezes, a forma da qual você está vendo ele idolatrando o político da qual ele curte, da qual ele gosta, da qual ele segue. E a forma de ele se expressar
veio totalmente no seu subconsciente de, peraí, ele está idolatrando, você está idolatrando um político. E às vezes não é que ele esteja idolatrando. Às vezes é a forma da qual ele curte a vida do cara, enfim, queria ser o cara, ou quer um dia chegar, no mínimo, próximo, né? Assim Não, como isso faz tudo bem. com você mesmo, artista. É. Quantas pessoas olham pra você e falam, meu, esse cara é sensacional, ele é o máximo, ele é isso, ele é aquilo outro, olha as piadas dele, eu vou começar a seguir ele, e assim vai levando. Ah, já que poucas ainda. É o que eu acho, o limite é o Poucas, brincando. porém radicalismo, né? fiéis. Poucas, porém podem ser fiéis. Um dia eu vou chegar. Então, Mas, lógico. inclusive, isso você me puxou o leque para uma pergunta. Você se espelhou em alguém tem algum político que você falou, não, isso é legal, esse tem um trabalho legal, eu quero seguir esse caminho. Ou dentro disso que você falou. Olha, eu sei que ele vem do povo e o povo sabe, não é puxando sardinha, tá, gente? Mas tem duas pessoas, assim, que eu não vou falar pra você que eu idolatro os dois. Não é questão de idolatrar os dois. Respeito e admiração, né? Acho que é mais duas bonito. pessoas que eu sei que vieram do nada. Assim, que começaram que nem eu, vieram do nada e nunca esqueceram as suas essências. Que um é o Milton Leite, que assim, eu bato palma pra ele, não pelo a figura pública dele, sabe? Eu bato palma pra história dele. E outro que é o Neto, né? Porque é uma pessoa da qual eu conheço a história do Neto, assim, tipo, eu sei de onde que ele veio, eu sei pra onde que ele está indo, e eu sei que é uma pessoa da qual, cara, são pessoas íntegras. Independente de estarem na política ou não, mas são pessoas íntegras. Integridade, respeito. Eu sei que vai funcionar, sabe? São dois. Eu não posso falar que eu me espelhei pra chegar onde eu chego. Onde eu vou chegar ainda. Mas eu tenho ele como duas referências, assim, da humildade, sabe? E eu não tô falando só humildade na forma de se expressar, ou só no meio político de você dar tchauzinho, não. Na humildade da roupa, na humildade o Neto de é quem? Não... É o Dalcides Neto, né? É, o Dalcides Neto. É. Ah, tá. O que eu acho interessante, Jaque, que esses que você falou, eu andei dando uma pesquisada, inclusive, e o que eu acho mais interessante neles é a história deles antes da política. Sim, é o que eu estou falando. O Neto, inclusive, ele tem, acho que são 36 anos que ele trabalha com a moradia. E antes de ser, ele já se candidatou o filho dele, o Emiliano. E antes da política, já tinha o trabalho com a moradia. E, tipo, aí eu comecei a dar uma pesquisada e tudo mais. Eu achei super interessante. Que eu falei, cara, moradia. Você pensa assim, cara, as pessoas precisam. Tem gente na rua, um monte de coisa, né? E o trabalho que ele faz, assim, é inacreditável. Mas, assim, foram pessoas que passaram pela necessidade, que lutaram por aquilo do qual ambos acreditam que iriam funcionar. E é algo do qual os dois acreditaram tanto em coisas que diferente para um ou para outro, mas igual, pelo mesmo objetivo de ajudar a população e não beneficiar os poderosos e ajudar a população. Ambos têm amizade com os poderosos, porque eles são, né? Mas o foco deles é a população. Assim como eu também tenho esse foco de pensar na minha comunidade, na minha população. E engraçado que os dois são duas pessoas incríveis, mas duas pessoas humildes, que eles nunca se perderam nesse glamour do qual passa a política. Os dois não se perderam. Não se perderam. São duas pessoas que literalmente não se perderam. Eu acho isso incrível, magnífico. Porque aí eu falo, peraí, são duas pessoas que eu admiro, são duas pessoas que eu acredito, então eu vou pegar um pouco mínimo do que os dois têm para me ensinar
para construir um pouco mais a Jaqueline. Entende? Então, acho que mais por esse, não digo idolatrar ou, ai, eu me envolvi com eles e, enfim. Não. Foram 2 pessoas que eu conheço a pessoa, fora de qualquer bastidores, sabe? Fora desse glamour, fora... Eu sei que se eu bater na porta de um, sei que vai ter... Se você bater na porta deles, por mais que vocês não conheçam, vai ter ajuda, vai ter o carinho, vai ter o respeito de senta aqui, sabe? Tipo, de você olhar e de você chegar a conversar e de você procurar a sua roupa de marca. Você vai falar, não, eu vou com a minha melhor roupa. Porque eu vou estar do lado de 2 pessoas. E quando você vê, as pessoas estão com roupa que você fala, não, mas como assim? Você tá vendo a humildade? O Milton Leite não ia gostar da minha melhor roupa. A minha melhor roupa é a camisa do Santos. O Milton Leite é palmeirense, né? Ele é palmeirense. Não dá muito o reggae. Não, mas entendi. Mas é interessante, assim, nessa relação povo-político, isso é importante, né? Porque parece que é muito distante, né? Parece que é muito distante. Assim, que nem eu tenho falado aqui tenho falado nos podcasts, você está conhecendo um pouco da Jaqueline hoje. A gente vai deixar aí as redes sociais. Aproveita, para todo mundo, né? Aproveita que candidatos assim, da deputado estadual, deputado federal, são mais acessíveis. Não vai querer falar com o governador, que você não vai conseguir. Mas você tem que se aproximar do candidato para conhecer o candidato e é acessível. É acessível. Não adianta querer ir lá falar com Lula, falar com... Até senador é difícil chegar. Então você tem que chegar ali pelos cargos que são mais próximos a gente. O vereador, conhecer o vereador, conhecer o vereador que você vai votar. Ah, não ganhou? Eu sei quem foi o vereador que eu votei, eu ando com ele. Não entrou, mas se entrasse eu ia estar lá. E aí? Né? O que você prometeu? Sim, essa proximidade, as pessoas precisam quebrar essa barreira de o político ali, eu aqui, ganhou, tá, nunca mais vou saber dele. Exatamente. Mas às vezes, igual, tipo, todo mundo sabe o quanto eu sou acessível, né? As pessoas me conhecem, literalmente as pessoas conhecem a Jaqueline, né? A Jaqueline ela é acessível e eu quero poder escutar mais as pessoas, porque são opiniões delas que vai fazer com que eu crie mais projetos, né? Porque às vezes eu não posso ter somente um projeto daquilo do qual eu acredito, e sim ter projetos que foi a população que me trouxe para que eu exercesse esse projeto. Então, quero muito, inclusive, aproveitando o espaço, de pedir para que as pessoas cheguem em mim. Jaque, o que você acha disso? Igual eu tenho até um vizinho que ele falou para mim esses dias, o Ney. Jaque, tem um projeto assim, 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 assado. O que você acha? Olha que incrível. Ele estudou o projeto, chegou em mim. Eu falei, super bacana, tudo tal. Vou ver se a gente consegue levar isso adiante, né? Não posso te prometer, mas eu vou ver. E quem sabe a gente acaba tirando esse projeto da folha e exercendo esse projeto. Então, eu quero que a população venha falar para mim, Jaque, eu acho bacana isso na comunidade. Jaque, eu acho bacana. E não é só o asfalto da comunidade, igual muitas... Tem deputada lá que tá falando tem um projeto de uma estação que está parada. Tá ok. Mas e a nossa comunidade? A nossa comunidade não pode estar parada. Entendeu? A nossa comunidade não pode estar parada. Tá ali um projeto de uma estação de trem? Tá um projeto de uma estação de trem. Mas ela vai beneficiar a nossa comunidade em empregos? Às vezes não. Por quê? Porque os grandiosos, para trazer uma estação para a comunidade, ela vai precisar do quê?
de uma empresa, de uma construtora, de uma engenharia, da qual já tem os beneficiários ali. E eu tenho que trazer coisas para beneficiar a comunidade. Então, quero muito que as pessoas cheguem em mim, vê né, tenta falar dos projetos que elas acreditam, tenta escolher, tenta vir falar comigo, chegar até mim. E assim eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um trabalho brilhante usando a opinião de cada um daqueles da comunidade e de todos os lugares legal. daí. É muito... É interessante. O pessoal tem que... o pessoal tem que se interessar, né? Não tem jeito. Se... Eu sempre... Eu costumo falar... Quando você vai num casamento... Você vai num casamento grande. Tem várias mesas. Tem 30 mesas. E tá rolando um churrascão lá. Você sentou lá no fundo do salão. Tem 7 pessoas na sua mesa. Se não tiver garçons servindo... Tem festa que não tem, né? É uma luta para você pegar um pedaço. Você tem que ir lá atrás. E às vezes fica todo mundo com vergonha. Se você não tiver um representante para ir lá e falar, não, ó, tá a mesa lá, vou pegar assim, montar o pratinho, levar lá para todo mundo, não chega a comida. Não chega a comida. Ou alguém que já tá mais familiarizado, ou que é mais cara de pau. A política é a mesma coisa. Se a gente tá na nossa comunidade e não tiver uma pessoa para representar a gente não vai atrás e não chega as coisas. Não chegam. A gente precisa de alguém da gente lá olhando pela gente, né? E acreditar nessa pessoa também, porque a acessibilidade, ela faz justamente isso, que é você levar aquilo que quem garante que fulano, eu falo, ó, vai lá e manda trazer carne pra cá, pra mesa, né? Aí chegando lá, ele vai e fala, ó, é pra levar Levou alface. pra outro, Entendeu? Então, assim, quem garante que ele não vai levar outra coisa? Então, assim, é conhecer o trabalho, quem eu vou votar porque eu conheço, porque eu gosto, porque eu acho que ela realmente vai levar aquilo que eu acredito. Ou amizade. Isso. Né? Porque é aquele negócio, beneficiar o outro. Tenta ver aquela pessoa que ficou na sua comunidade, que anda dentro da comunidade, né? Que vive, que sabe onde que toca aquele pagodinho da comunidade, que sabe ver o que tá acontecendo ali. E não uma pessoa da qual não vive na comunidade, da qual não sabe o que acontece na comunidade, vem da Zona Sul, Zona Norte. Às vezes até a pessoa que tá na comunidade, ela mora na comunidade, mas ela não vive na comunidade. Tem muito isso. Então tenta interagir com pessoas que vivem, que sabem, que anda. Pra representar, de fato, né? E não uma pessoa da qual não viveu. Moro na comunidade, moro na comunidade, mas infelizmente... Aí é só um personagem, né? É só um personagem. Só entrou pra política pra poder tirar, entendeu? Ao invés de lutar. E não eu podia muito bem estar aqui falando das histórias tristes da qual eu já passei na minha vida. E eu não vou me vitimizar. Não vou. Eu simplesmente tenho que lutar. E não ser uma vítima para as pessoas ter dó de mim. Eu preciso lutar para que as pessoas venham atrás de mim e a gente vira uma população imensa e fala, não, vamos fazer e acontecer. Então, acho que é isso que é o mais bacana. Isso aí. Então, para finalizar, eu sei que pode ser que você tenha até que repetir mais alguma coisa, mas olhando naquela câmera ali, fala pro seu eleitor, fala pros eleitores sua mensagem final. Aí é a hora de vender o seu produto. Meu maior produto sou eu, né? Isso. É a hora de se vender aí e passar um pouquinho pro pessoal aí o resumo aí, olhando aquela câmera ali, ó. Bom, todos vocês me conhecem, sabem quem é a Jaque Petrovic. Para quem não me conhece, peço que, por favor, vocês olhem as minhas redes sociais e vão saber sobre os projetos do qual eu tenho. Um projeto especial realmente é educação. Não estou pedindo para que vocês votem na Jaqueline, e sim na Jaque Petrovic, da qual é responsável, da qual vai lutar por vocês, da qual vai poder ajudar vocês, da qual é acessível para vocês. Por isso mesmo, eu peço que todos vocês tenham um carinho imenso por mim, por somente procurar as minhas redes sociais e votar, e a gente vai junto, porque eu não estou lutando só por mim, por aquilo que eu acredito, e sim, eu quero escutar cada um de vocês, e quero, assim como vocês, que vocês acreditem em mim. Então, eu te peço, por favor, tente lá e veja um pouquinho sobre a Jaque Petrovic.
É isso aí. É 4424, né, E Jaque? é isso mesmo, gente. Estava Isso. sendo Isso é importante. 4424. Nas minhas redes sociais. Vai no Google, tem minhas histórias lá. Vai no Twitter. Agora no TikTok. E vocês vão- não é a Jaqueline do como que é? Petkovic, Não, não. é, não, Jaque. A gente. Jaque Petrovic. Petrovic. gente. Jaque Petrovic. Petrovic para deputada federal. Isso. 4424. Vem comigo e a gente vai fazer um trabalho legal. É isso aí. E considerações finais, Fê? Do quê? Redes sociais também? Ah, a minha rede social tá... Eu tenho que mudar, gente, porque não tá, né? Tá fe.liper, com final Certo. e 2 P's. Da Jaque, depois vocês me passam que eu vou colocar na legenda Sim. o número o 44. Mas é Jaqueline Petrovic. É, Jaqueline principal do- Petrovic. Acho- Eu vou colocar direitinho na legenda. Eu vou colocar o número também, 4424. É Jaqueline com Q-U-E. Q-U-E, Não é é. com CK. É Jaqueline Q-U-E normal. É Jaqueline normal. É que, porque enfim, tem né, gente que gente? escreve Coloca com CK, CK, LL, não sei das quantas, um monte de Mas coisa. deixando Ah, claro, todo frescura. mundo vai estar lá vendo. Jaqueline. É só- Na urna vai estar Jaque Petrovic, gente. Não esquece. Jaque Petrovic 4424. Mas as minhas redes sociais é Jaqueline Petrovic. E o Eu- site também, né, Jaque? Tem o site também. já? .com, né? É www.jaquepetrovic.com. É só .com. Ah, legal. Eu coloquei o nome das minhas filhas, eu coloquei 2L, coisa de pobre. Ah, Mas tudo bem. Depende do momento, né? Da época. Mas é isso aí. Então, pessoal, esse foi o Quebrando Galho de número 5, se eu não me engano. Siga a gente também no... Eu tô tão poucos seguidores, mas nós vamos chegar Mas lá. o pessoal da Jaque Petrovic vai te seguir. É isso aí. No Instagram é @Quebrando Galho. E também o canal no YouTube, onde vai passar esse episódio. Então, mandar um abração pro pessoal lá da Sapopema também, da Torcida Jovem. E fiquem ligados aí que logo estaremos... um importante. Essa semana, por causa da eleição, vai vários episódios para vocês aí, com os dois candidatos a deputado estadual e a candidata a deputado federal, que vai ser só a Jaque mesmo. Não vai ter mais de um. Eu vou colocar esses 3 episódios nessa mesma semana. Tá legal? Então até o próximo. Valeu. Jaque, Rafa, vou mandar um beijo pra minha mãe. Manda Já um que beijo. mandaram Faz tempo. beijo. Amanhã é aniversário da minha mãe, gente. A gente falou... parabéns. A gente falou até... Eu e a Luísa falamos faz tempo que a gente não vê ela, hein? Não, eu vou levar ela lá pra vocês verem. É isso aí. Então, obrigado, Jaque. Valeu, Fê. Valeu. Até a Só mandar um próxima. abraço. Pode mandar um União de abraço. Vila Nova, gente. Vocês da União de Vila Nova que estão sempre comigo. Eu quero mandar um beijo para todos vocês. É isso aí. Então, até a próxima. Valeu. Já. É lá, ó.